Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para falar de mais um jogo do Botafogo, onde o Botafogo acabou empatando com o Cruzeiro. Falei aqui no pré-jogo que não seria um jogo fácil, que o Botafogo tinha que tomar cuidado com algumas situações envolvendo o Cruzeiro, alguns jogadores que estavam chegando, né, novas contratações do Cruzeiro, que está encorpando o time e que, apesar dos maus resultados das últimas semanas, eu achava que seria um Cruzeiro diferente, e foi. Foi um Cruzeiro mais aguerrido, aproveitando também que o Mineirão estava lotado, tentou impor o seu jogo e, além de algumas situações que o Botafogo também acabou se prejudicando na partida. É fato que o Botafogo não estava bem, é fato que o Botafogo não conseguiu fazer o básico do seu jogo. Realmente, os 90 minutos, o Botafogo não conseguiu trocar passes, que é a sua característica. Muita gente pode falar sobre o gramado do Mineirão. Realmente o gramado estava muito ruim, a bola pererecando, o Botafogo não está acostumado com esse tipo de gramado. Muita gente fala mal do gramado sintético, mas o gramado sintético a bola rola com uma facilidade incrível. Agora o gramado natural do Mineirão realmente é uma coisa vergonhosa, e eu não sou o primeiro a falar disso e provavelmente não vou ser o último a falar também sobre essa vergonha, esse absurdo que é o gramado do Mineirão, que não está apto para a prática do futebol. Não está. Se a CBF fosse uma entidade que realmente fosse rigorosa nessas questões dos gramados, o Mineirão não estaria apto para um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, acho que acima disso tudo o Botafogo fez uma partida ruim, cara. Ruim mesmo. O Botafogo não desempenhou o seu melhor futebol, e o que a gente tem que tirar de positivo desse jogo é a rodada em si. Se a gente for olhar o copo meio cheio dessa rodada, foi uma rodada onde o Botafogo mereceu perder pro Cruzeiro. O Botafogo mereceu perder. Se não fosse o Adrielson salvando bolas na zaga e o Lucas Perry, mais uma vez, eu acho que o Lucas Perry foi o melhor jogador da partida, principalmente ali no final do jogo, onde ele fez milagres salvando aí o Botafogo de tomar o gol do Cruzeiro. Fatalmente o Botafogo teria perdido essa partida e não seria nenhum resultado injusto. A gente não viu, por exemplo, o goleiro do Cruzeiro, o Anderson, trabalhar. O Botafogo praticamente não chutou no gol do Cruzeiro. Acho que o único chute no gol do Cruzeiro foi do Segovinha, no segundo tempo. O único chute que o Botafogo acertou no gol do Cruzeiro. É muito pouco mesmo, tá? Porém, o que eu falei no Twitter com as pessoas foi o seguinte: se numa rodada que acontece, cara, o Campeonato Brasileiro é muito longo, nenhum time foi campeão brasileiro jogando bem todas as rodadas. O Botafogo hoje jogou mal mesmo. O que acontece geralmente quando uma equipe joga mal? Ela perde. Nem assim o Botafogo perde. Isso é olhar o copo meio cheio da situação. O Botafogo jogou realmente para perder, mas conseguiu empatar a partida. E mais, além de empatar a partida, o Botafogo viu ontem o Palmeiras perder para o Fluminense, viu hoje o Grêmio perder para o Vasco e viu o Flamengo perder para o Cuiabá. Então todos os concorrentes diretos do Botafogo perderam seus jogos, e o Botafogo não perdeu, o Botafogo empatou. Isso quer dizer que o Botafogo aumentou a sua vantagem para o segundo colocado em mais um ponto. Hoje o Botafogo tem 44 pontos na tabela e o segundo colocado tem 31. O segundo, o terceiro, o quarto colocado, todo mundo brigando lá com 31 pontos. O Botafogo que está disparado realmente com 44. Agora o Botafogo enfrentará o Internacional dentro da sua casa, num gramado ótimo, num gramado onde a prática do futebol realmente vai poder ser feita de maneira satisfatória, né, realmente, porque no estádio Newton Santos o pessoal consegue tocar a bola com facilidade, né? Então a gente espera mais um bom jogo do Botafogo dentro de casa. Essa rodada, eu não vou falar que é uma rodada para esquecer, porque a rodada acabou sendo boa para o Botafogo. O Botafogo foi o único de quem está disputando o título ali que não perdeu, conseguiu aumentar a sua vantagem. Mas esse jogo contra o Cruzeiro especificamente, eu acho que o Botafogo tem que encarar como um jogo onde vai ter que aprender muitas lições mesmo. Sabe por quê? Porque eu acho que o Bruno Lage chegou no Botafogo para
além de colocar um pouco da cara dele, do jeito dele de jogar, continuar o que estava sendo feito com o Luiz Castro. Isso foi muito debatido. O Bruno Lage é óbvio que vai fazer as mudanças do jeito dele, mas que continuasse o Botafogo fazendo seus jogos de maneira que agradasse o torcedor e que conseguisse os resultados. Foi para isso que ele foi contratado, para dar seguimento ao que estava dando certo. E o que vinha dando certo anteriormente era o seguinte: o Botafogo era um time que jogava bem dentro de casa, isso continua acontecendo, mas o Botafogo também era um time muito sólido fora de casa, jogava muito bem fora de casa. Um time que era bem defensivamente, que saía muito forte nos contra-ataques, era letal no contra-ataque, né? Foi assim que o Botafogo ganhou o Palmeiras, foi assim que o Botafogo ganhou o Grêmio, foi assim que o Botafogo ganhou diversos jogos fora de casa. Contra o Santos, já com o Bruno Lage, o Botafogo não foi bem. Empatou o jogo lá, estava 2-0 Santos, conseguiu empatar naquele finalzinho e tudo mais, evitou a derrota. Hoje, segundo jogo do Bruno Lage fora de casa, o Botafogo não foi bem. De novo, foi o pior jogo do campeonato, na minha opinião, do Botafogo fora de casa. Empatou, muito graças ao Lucas Perry, que salvou o Botafogo da derrota. O goleiro, para mim, goleiro de seleção. Se o Fernando Diniz não convocar ele, é uma loucura. Lucas Perry, para mim, é goleiro de seleção brasileira. Então, assim, segundo jogo consecutivo. Os dois primeiros jogos fora de casa do Bruno Lage, os dois jogos, para mim, em desempenho, os piores que eu vi do Botafogo nesse campeonato fora de casa. Então, alerta, né? Claro, não tem nenhum clima de terra arrasada, longe disso, nada disso, mas eu acho que é um ponto a se melhorar. A gente tem agora o Internacional em casa, último jogo do primeiro turno, e a gente estreia no retorno contra o São Paulo no Morumbi. Lá no Morumbi é um dos melhores gramados do Brasil, apesar de não ser sintético. É um gramado muito bom para a prática do futebol, diferentemente do Mineirão, que é realmente o pior para mim. Então não vai ter essa questão de reclamar do gramado. Lá no Morumbi vai ter sim a possibilidade do Botafogo jogar bola. Na Vila Belmiro também o gramado era bom, né? Então eu tô falando do Mineirão aqui, mas a Vila Belmiro tinha um gramado bom e o Botafogo também não jogou bem. Então por isso que eu digo que eu acho que o Botafogo tem esse ponto a melhorar com o Bruno Lage ainda. Fora de casa, realmente a primeira impressão é que o Botafogo com o Bruno Lage ainda não se encontrou. Não está funcionando ainda. E a gente espera que as próximas semanas aí seja para o Botafogo trabalhar isso. Continuar evoluindo dentro de casa, fazendo dentro de casa os seus resultados, e fora de casa contra o São Paulo, né, na primeira rodada do retorno, o Botafogo tem uma apresentação melhor, porque não tá legal fora de casa. Hoje tá tudo na conta do Lucas Perry esse empate, porque senão o Botafogo ia perder e a vitória do Cruzeiro seria merecida. Em relação ao Tiquinho Soares, eu sei que tá todo mundo preocupado, eu conversei com algumas pessoas, postei isso no Twitter agora. Há uma suspeita de uma lesão no lance do Tiquinho Soares, de uma lesão. Ele saiu, né, no primeiro tempo do jogo, já pediu substituição, dificuldade ali de andar, torcida do Botafogo muito preocupada. Então é claro que só vai se confirmar isso após o exame, é óbvio, a gente não pode aqui afirmar nada, existe uma suspeita, tá bom? De pessoas que conhecem do assunto. Eu conversei com algumas pessoas em relação, não foi uma só, eu conversei com algumas pessoas em relação a isso. Existe uma suspeita de uma lesão no joelho esquerdo, no colateral medial do joelho esquerdo. E aí a gente precisa saber se foi um entorse ou se foi uma ruptura. Tá mais por um entorse, porque se fosse uma ruptura o Tiquinho não ia conseguir nem andar, né? Então tá mais pro entorse. Então se foi um entorse, é algo mais leve, não é tão grave igual uma ruptura total. Então assim, é algo que pode ser aí de 4 a 5 semanas pro Tiquinho voltar, se for confirmado no exame lesão no colateral medial do joelho esquerdo, tá?
Então existe essa suspeita, o exame vai ser feito amanhã, nos próximos dias agora, e a gente vai ter essa informação. Eu vou voltar aqui para falar com vocês sobre essa lesão do Tiquinho. E além disso, o Botafogo, aproveitando que acabou acontecendo essa situação, o Botafogo já analisa, né, se vai ser necessária a contratação de um centroavante. Não por conta do Tiquinho ficar fora aí por muito tempo, mas porque o Botafogo tomou um susto agora, né? Então, se o Tiquinho ficar aí um mês fora, o Botafogo pode ser que vá atrás sim de um centroavante para colocar no elenco, um jogador a mais que esteja livre no mercado, um jogador aí que o Botafogo vai poder pegar aí porque está sem contrato e inscrever no Campeonato Brasileiro até o dia 25 de agosto, que é a data limite, tá? Então existe aí essa possibilidade de o Botafogo ir atrás de mais um jogador aí para centroavante, para deixar o elenco mais forte ainda. Inclusive essa é uma opinião minha, isso que eu dei antes foi a informação. A opinião minha já era que o Botafogo deveria já ter trazido um centroavante de 25 a 30 anos ali, um cara mais cascudo para centroavante para ter no elenco. Porque o Botafogo hoje tem o Tiquinho, o Botafogo tem Janderson, Valentim Adamo e Matheus Nascimento. Esses outros três são molecotes, bons de bola, muito bons de bola, mas são moleques, são molecotes. São jogadores muito promissores, mas não vai aguentar uma camisa 9 do Botafogo com a pressão de ser campeão brasileiro. Moleques novos, né? Talentosos, mas muito novos. O Tiquinho aguenta. E o Tiquinho fora, machucado, não dá para ficar só com esses três. É pedir para acontecer alguma coisa ruim. Então eu acho que, na minha opinião, o Botafogo já deveria ter trazido esse jogador. Não trouxe. Agora tomou um susto com o Tiquinho se machucando. Pode ser que o Botafogo agora ligue o sinal de alerta e vá trazer. Já perdeu o tempo, já era para ter trazido. Vamos ver se o Botafogo agora resolve trazer para preencher essa lacuna que existe no elenco, que é um reserva experiente para o Tiquinho Soares. Tá bom? Vamos conversando aí nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Valeu!